Está no ar Diálogos com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre o projeto Pernas da Alegria. E quem está aqui comigo para conversar e debater e contar sobre esta experiência? A palhaça Lilica, quem desde já dou aqui as boas-vindas. Seja muito bem-vinda ao programa Diálogos, uma alegria imensa recebê-la. Obrigado. Obrigada, Anderson. Olá, amoras e amores. Bom, sou a Lilica, faço parte do grupo Pernas da Alegria e nós estamos realmente muito felizes com esse convite. Obrigada mesmo. Que legal, Lilica. Nós ficamos muito agraciados com a sua presença e com a partilha que você vai começar a fazer a partir de agora. Começando a nossa conversa aqui, eu queria entender uma coisa. A questão do projeto Pernas da Alegria, né, ele proporciona aí momentos de inclusão para as crianças e adolescentes com deficiência. Queria, nesse primeiro momento, que você compartilhasse como é que é realizar essa experiência. Ai, Anderson, você sabe que é até difícil a gente descrever em palavras, né? Porque o vocabulário não alcança, né? Não alcança, é demais, assim. Eu sou voluntária com crianças com deficiência há 14 anos na nossa região, né? O nosso grupo Pernas da Alegria tem 4 anos somente, mas a gente já fez coisas que acho que em 20 anos é difícil quem faça, sabe? Então, assim, as emoções a todo momento, e não é só por um evento ou por uma situação, não, é tudo, sabe? É tudo. É o telefonema de uma mãe agradecendo, é uma família recebendo uma cesta básica, coisinhas assim que as pessoas falam, mas isso é normal. Não, isso não é normal, sabe? Hoje eu sei que o trabalho nosso, graças a Deus, faz diferença na vida de 240 famílias. Na verdade, você está dizendo para nós aqui que o trabalho do Pernas da Alegria é um caminhar com. Sim. Na verdade, é um abraçar mesmo, né? Sim. Nós somos as pernas, nós somos os braços, o coração e o cérebro, às vezes, sabe? Sim. Então, assim, a gente não é só pernas, né? Mas a gente leva, né, para essas famílias, eu acredito, modesta, né? Estou falando modéstia à parte, a gente leva essa alegria que a gente colocou no nome. É essa a intenção mesmo. Que legal. Lilica, bom, vamos lá. Você tem já um tempo de caminhada com os Pernas da Alegria. Queria que você, primeiramente, fizesse uma avaliação dessa caminhada até aqui, mas mais do que isso, quando você olha para o futuro, como é que você enxerga o projeto? Nossa, você sabe que a turma, né, nossa equipe, nós somos em 15 voluntários fixos, né? A gente tem aí depois os voluntários extras, cada evento aparece. Mas às vezes eles falam, Lilica, pelo amor de Deus, isso não. E isso acontece, sabe? Assim, a gente sonha e vai atrás, né? Então, assim, nós temos aí uma perspectiva de, claro, poder atingir mais cidades, né? Hoje nós temos crianças cadastradas, né? Eu falo criança, Anderson, mas até 70 anos a gente tem. A gente tem Sim. de 2 aos 70, né? Então, assim, a gente tem hoje cadastrado essas pessoas com deficiência, mas a nossa perspectiva, o nosso sonho, a nossa ideia é poder crescer para outras cidades, né? Mas, por exemplo, Limeira a gente não tem nenhuma criança. E a gente tem Santa Bárbara, Nova Odessa, Piracicaba, Sumaré, Hortolândia. Hortolândia tem uma menininha. Mas ela é significativa, né? Porque ela representa a cidade dela, né? Você sabe que eu vi uma entrevista sua, na verdade uma palestra, né, no TEDx, e aí eu queria inclusive conversar um pouquinho com você sobre isso. No fundo, acho que, me perdoe se eu estiver errado, tá? Mas não foi você que acolheu o projeto, eu tive um pouco a sensação na sua palestra que foi o projeto que te convocou. É mais ou menos por aí? Eu diria para você assim, que eu sempre falo isso, foi programado por Deus. Eu não tenho dúvida disso, foi um dia que realmente eu precisaria muito, né, de um apoio, e de repente Deus vai e me coloca todas essas crianças na minha vida. E eu percebi naquele dia que isso era sei lá, chamado, missão, eu não sei como as pessoas querem titular, né, mas eu percebi que aquilo era o que ia me mover dali para frente. E eu não desisti, né? Fácil não é, gente, não é. Trabalho voluntário não é fácil. Trabalho voluntário com pessoas com deficiência é mais difícil, né? Tudo para eles é mais difícil.
A emoção da gente com essas crianças é bem complicada, mas eu falei, não, eu não vou desistir, porque isso aqui foi Deus que me deu. Algumas vezes eu pedi para que ele reafirmasse isso, e eu tive a resposta imediata, então eu continuei. E como foi essa experiência dessa convocação pela criança? Eu fui chamada para participar de uma festa, né? Uma festa infantil, que eles iam entregar presentes de Natal para algumas crianças. Era um projeto que eu participava antes, foi onde eu comecei, né? E aí eu fui. Falei, precisa ter experiência? Não. Então eu vou de palhaço? Vai. Então tá, então eu vou. Cheguei lá, Anderson, eram muitas crianças com deficiência. E eu levei um choque, né? Porque realmente eu não tinha até então ninguém muito próximo a mim com deficiência. Então, a gente, de verdade, isso é comum. As pessoas não sabem como reagir, o que fazer, o que falar, né? E eu, naquele dia, eu estava emocionalmente abalada por motivo de luto. Aí eu chego lá, aquelas crianças, falei, não vou ficar aqui, não. Eu falei para a mulher, não, por favor, fica assim, você vai gostar. Falei, Rosana, você não falou que as crianças eram, assim, especiais. Na época, eu ainda as chamava assim, né? Hoje eu sei que o termo é criança com deficiência, né? E aí, já apareceu um menininho e falou, como é seu nome? Eu falei meu nome de batismo para ele, né? Já chorando, né? Aí ele falou, vou te chamar de Lilica, então. Então chama. Falei, mas eu não vou ficar aqui, tá? Pode me chamar do que você quiser, mas eu não vou ficar aqui. Aí veio uma menininha na cadeira de roda, é uma das nossas princesas até hoje, e ela falou, Lilica, fica com a gente para sempre. Anderson, aquela frase foi a frase mais profética que eu ouvi na vida, né? Porque cá estou eu para sempre, né? Fica praticamente. Com a gente para sempre. Fica com a gente para sempre, Lili, que ela falou. Eu olhei para aquela menina, eu não estava conseguindo identificar o que estava acontecendo ali ainda, né? Olhei para o céu, falei, pronto, agora não posso nem chorar, né? Porque eu passei guache. Eu não tinha noção de maquiagem, nada. Eu comprei um potinho de guache e pintei, né? Falei, vai esborrar tudo isso aqui se eu chorar. Mas, enfim, lá eu fiquei. E o que essa frase hoje significa para você? Essa frase foi a frase mais profética que eu ouvi mesmo. Essa menina realmente foi usada, né, para falar isso. E, na verdade, eu fui ficando, não por falta de opção, ou porque eles não tinham outros palhaços, porque eles tinham, né? Esse grupo, na época, tinha mais palhaços. Mas eu fui ficando, porque, na verdade, elas me faziam muito bem. E eu percebia que eu também fazia bem a elas, né? Sim. Mas elas muito mais a mim. Então eu fui continuando, né? E aí estou há 14 anos com essas crianças. Que hoje, por exemplo, essa Clarinha que falou isso na época, era um toco de gente. Hoje é uma menina de 20 anos, né? O Natanael, que me deu meu nome, hoje é um moço de 20 anos, ele não tem os pés. Então, assim, para mim, aquela visão era chocante demais, né? Aliás, você toca num assunto que é muito interessante, essa questão do trabalho voluntário. Às vezes, nós, quando o realizamos, a gente pensa que nós vamos auxiliar quem vai receber esse trabalho, quando, na verdade, o processo é contrário, né? É muito contrário. Quem vai pensando nisso, eu vou lá para ajudar, já vai com egoísmo próprio. Eu acho, sabe assim? Sim. Porque são eles que nos ajudam, né? Essa energia toda que eu consegui captar naquele dia, para que eu continuasse a minha vida, foram elas que me deram, né? Então, assim, elas me ajudaram, até sem saber, até sem ter noção disso, né? Mas até hoje eu falo para eles, vocês me ajudam a estar de pé até hoje, né? Porque aquele dia eu estava com luto, chorando, etc. Mas todo dia a gente tem um perrengue, né? Sim. E assim, aí vem uma criança dessa e dá um sorriso, olha ali, nossa, acaba os problemas da gente. Lilica, a partir desta experiência, você conseguiu reconfigurar a sua visão de vida e de mundo? A gente tem que fazer isso, né, Anderson? A gente precisa, né? A gente precisa, eu acho que a todo momento, nós temos oportunidades de fazer uma retrospectiva, resignação, a gente tem, né? E não é só depois disso, eu acho que todo dia a gente está vendo coisa nova, está aprendendo coisa nova, está conhecendo pessoas, e isso faz com que a gente repense, né, várias coisas, né? Eu pelo menos faço isso, né, mas fácil não é, viu, gente? A gente sempre acha que a gente está certo, né? E que, vamos continuar assim, que está dando certo, vamos continuar assim.
Eu compreendo. Deixa eu conversar com você sobre uma questão aqui, sobre os eventos, né, que vocês realizam, mas eu quero concentrar mais na questão da corrida. Como é essa experiência? Olha, Até porque tem uma série de adaptações, né? sim, a corrida, Anderson, nós fazemos todo mês de setembro. Por que o mês de setembro? Porque é o mês da pessoa com deficiência. Então, nós escolhemos o mês para isso e a gente escolhe aí a data que dá certo, né? Esse ano, a nossa corrida vai ser dia 14 de setembro e ela é em prol de compra de cadeiras adaptadas para as crianças. Então, assim, para quem não é do meio, né? Cadeira adaptada, o que é? É uma cadeira adaptada ao corpo da pessoa, da criança, do adolescente, né? Então, ela é feita uma medição no corpo, a cadeira é feita exatamente para aquele corpo, por isso ela é bem mais cara, né? As famílias realmente não conseguem comprar, e se não for uma cadeira assim, a pessoa morre de dor, ela tem escoliose. Imagina você nesse sofá Sim. 24 horas, né? Sim. Então ele tem que estar adaptado ao seu corpo, à sua coluna, à sua cintura, ao seu quadril, senão realmente a pessoa tem muita dor e essas cadeiras são caras e a nossa corrida é para isso. Todas as corridas que a gente faz é em prol das cadeiras. Na verdade, você está falando que é um produto personalizado, né? Sim, personalizado. Cada um tem o seu. A pessoa vai até a fábrica das cadeiras, a médica tira as medidas dela e aí sim começa a confeccionar essa cadeira para ela. Lelica, agora uma curiosidade. Para uma mesma pessoa, quando ela é criança é uma e depois quando ela se torna adolescente outra e depois quando é adulta é outra? É sobre isso que nós estamos falando? Sim, é sobre isso. É sobre, por exemplo, uma menininha de 4 anos, daqui 1 ano, às vezes, aquela cadeira já não serve mais, porque ela cresceu. Ela mudou a coxa, ela mudou o tamanho da perna, enfim. Às vezes, por exemplo, a nossa perna fica belezinha aqui, Sim. né? Agora, quem tem alguma dificuldade, às vezes a perna é mais encolhida, uma é mais alta, outra é mais baixa, uma é mais comprida, outra não é. Nós temos o caso de uma moça que a gente comprou a cadeira para ela. Ela tinha uma perna que ficava esticada e a outra dobrava. Então a cadeira dela teve que ser assim. Ela teve que ficar um lado esticado e um lado dobrado. Então isso é uma cadeira adaptada ao corpo. E é um tipo de instrumento que também não pode ser transferido para uma outra pessoa, né? Não tem jeito. Aí as pessoas falam, mas Lelica, pega aquela do fulano e passa para o ciclano. Não dá, entendeu? Não dá. Pode-se usar a ferragem, mas a maioria das vezes até a ferragem não bate, porque a ferragem também tem que estar produzida para aquela almofada que vai vir em cima, né? Sim. Naquele parâmetro. Então, assim, a gente sabe que hoje os nossos orçamentos para essa corrida começam com 5.800 e vai até 11 mil e pouco. Então, a gente tem 12 pessoas que vão ser beneficiadas com essa corrida e a gente tem ainda uma ajuda, né, que nós vamos tentar dar para o Elbert Palombino, que é um atleta que foi amputado por câncer. Conheço. Né? A história dele é muito bonita. E ele está fazendo uma vaquinha. Então, a gente quer dar uma porcentagem das nossas inscrições para essa vaquinha dele. É claro que a gente não vai conseguir dar a prótese que ele precisa, né, porque é muito cara. Mas a gente já engorda a vaquinha dele, né? Sim. Já dá um rabinho, 2 orelhas. Legal. Bom, nós estamos conversando aqui hoje com a palhaça Lelica sobre o projeto Pernas da Alegria. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial, nós voltamos na sequência. 1 minuto só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque.
A futura casa dos seus sonhos está aqui na Imobiliária Euroconte. Abrimos portas e apresentamos a vocês as possibilidades de adquirir seu imóvel, atuando há mais de 19 anos no ramo imobiliário e 30 anos em contabilidade. Oferecemos serviços como compra e venda de imóveis, terreno e construção, lançamentos de empreendimentos e serviços contábeis gerais, como RH, financeiro e fiscal. Nós ajudamos você a conquistar o imóvel dos seus sonhos. Sua obra coberta de qualidade e fechada com a segurança. Há 40 anos, o Grupo Costa fornece soluções completas para coberturas e fechamentos na construção. Telhas metálicas, de fibra de vidro e as telhas sanduíche, que vem sendo usada cada vez mais nas coberturas. Se você está construindo ou reformando, vale a pena conferir a melhor opção de cobertura do mercado. Solicite um orçamento ou venha nos visitar. Estamos aqui pertinho, em Limeira. Grupo Costa, há 40 anos presente nos melhores projetos. Há 30 anos, a MB Engenharia atua com tecnologia, responsabilidade e respeito ao meio ambiente. Nossos principais serviços: coleta de resíduos industriais, comerciais e domiciliares, gerenciamento de aterros sanitários, compostagem de resíduos orgânicos, logística reversa de embalagens de óleo lubrificante, manutenção de áreas verdes, poda e extração de árvores. MB Engenharia, compromisso com o meio ambiente. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana fala sobre o projeto Pernas da Alegria. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e contando sobre este trabalho, a palhaça Lilica. Lilica, eu queria que você, hoje, como uma voluntária, fizesse uma análise do trabalho voluntário no Brasil. Em suma, né? O que eu quero saber, em outras palavras, você acha que o brasileiro está se envolvendo mais com o trabalho voluntário ou ainda há muito a crescer nesse sentido? Olha, Anderson, eu acho que o brasileiro sempre foi muito voluntário, né? Sempre foi muito amoroso. Eu vejo assim, eu sou mineira, né? Os mineiros são muito calorosos e tal, mas eu acho que isso é meio que Brasil mesmo. A gente tá sempre querendo ajudar o outro, sempre querendo, né? Isso é voluntário, né? E nós mesmos, do Pernas da Alegria, a gente pode sentir que sempre tem um grupo de voluntários querendo ajudar, né? Então, assim, eu falo por nós, mas a gente vê aí no geral das associações, muita gente que quer realmente ajudar, né? O povo reclama, fala, mas voluntário é folgado, voluntário só vai a hora que quer, sabe assim? Você não pode exigir e tal. Não sei, eu acho que pelo menos o nosso grupo, a gente não tem esse tipo de problema. Ó, a gente tem um grupo lá no WhatsApp. É a Mônica que cuida pra gente, né? Sim. Então tem evento, ela põe lá. Ó, vai ter o evento, tal. Você pode ir? Todo mundo vai, ou se não, ó, dessa vez eu não vou. E ficam pedindo desculpa, olha, que pena, não dá pra ir, você me desculpa. Isso é bacana, né? Eu acho que as pessoas têm aprendido também, né? Que quando você ajuda, você é ajudado, enfim, né? Que nós falamos. E eu acho que o brasileiro é assim mesmo, eu acho que ele é voluntário de nascença. Aliás, aproveitando nessa perspectiva de ser voluntário, tem um evento de vocês que eu acho fantástico, que é a saída para a praia, né? Ele é um evento que, de alguma forma, como que eu posso colocar aqui, mas porque existe um desafio maior do ponto de vista da logística, existe da distância, enfim, como é realizar este projeto específico dentro do Pernas da Alegria? Olha, Anderson, a primeira vez que eu fui para a praia, que eu tinha esse sonho sempre, né? Sempre gostei muito do mar. E aí muitos falavam, não conheço o mar. Aquilo para mim não, sabe, não encaixava. Que eu falava, como a pessoa pode não conhecer o mar, né? Só vejo na televisão. E há muita gente que não conhece. Muita gente. Bom, eu fui conhecer com 18 anos, né? Então você imagina, né?
E aí eu pensava, gente, mas tem que levar essas crianças para conhecer o mar. E aí, então, esse outro grupo, não, Lilica, você tá maluca, não, isso não dá certo, não, ônibus não sei o quê, blá, 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 blá. Enfim, teimei e fomos, foi maravilhoso. E aí, repeti essa experiência com Pernas da Alegria, que foi sensacional. A gente levou 5 ônibus, 214 pessoas para conhecer o mar no Guarujá. Então, tem toda uma situação, né? Fui antes conversar na prefeitura, porque ônibus não entram, né, no litoral, é proibido agora, né, excursão Sim. e tal. E aí a gente tive que ir lá fazer reunião, prefeito. Você foi antes na prefeitura do Sim, Guarujá. do Guarujá. E aí ficou tudo acertado, falei sobre o nosso trabalho, mostrei, né, provei, falei, tá aqui, ó, a gente vem, a gente banca tudo, vocês não vão ter que pagar nada, né? Que a preocupação talvez também deles seja essa, né, a gente não consegue bancar. Falei, a única coisa que eu preciso, que a gente precisa, é que vocês tirem a taxa do ônibus, né? Porque existe uma taxa que cobra da companhia de ônibus. Aí tirou a taxa, lá fomos nós. Aí o prefeito, no dia lá que a gente chegou, ele falou, Lilica, você falou que ia trazer uma galerinha. Falei, então, 214. Ele assustou, né? 5 ônibus. Enfim, foi um dia maravilhoso. Acho que esse é um dos eventos que mais toca o meu coração, sabe? É esse, né? Porque mesmo a criança nunca viu o mar, mas o pai e a mãe também não. Entendeu? Sim. Então, assim, nós levamos um grupo muito grande para ajudar, os voluntários foram, assim, tops. Por quê? Ah, mas tem o pai e a mãe que cuida. Não, o pai e a mãe não cuidam, porque eles também nunca viram o mar. Então, para eles, aquilo também é uma novidade, né? Lilica, cuida dele aí que eu vou na água. Sabe? Porque nunca viu, né? E a gente tem que ter essa... Se a gente tem a ideia de chamá-los, nós temos que ter essa responsabilidade de cuidar. Seja do adulto, seja da criança, né? Se a ideia foi nossa, a gente tem que amparar. Para que eles saiam de lá realmente encantados, né? Porque a nossa visão, Anderson, é encantamento. Nós não estamos aqui para... vamos ajudar, as pessoas são carentes. Não, nós estamos aqui para encantá-los. Que maravilhoso. Lilica, eu vou te fazer uma pergunta, assim, do ponto de vista filosófico, eu diria. Olha, gente, Anderson, na filosofia? É porque você me coloca algumas questões aqui e são, assim, você me provoca a perguntar isso. Depois que você começou a realizar essa experiência com essas crianças no projeto Pernas da Alegria, eu gostaria muito de saber, qual é o sentido da vida para você depois dessa experiência? Nossa, olha esse Anderson, gente, ele vai lá no fundo da filosofia e traz. A vida toma outro sentido, né? Quando você cuida de alguém, você é cuidado, claro, né? Isso é recíproco, mas quando você se dispõe a enfrentar junto com eles, né, o dia a dia, que não é fácil, a vida realmente perde o sentido que era e ele fica completamente abençoado, sabe? E feliz e grato, né? Eu acho que o sentido hoje da minha vida é essa. Eu tenho gratidão e eu peço a Deus todo dia que me dê saúde para que eu possa fazer esses sonhos, né? Que nascem na cabeça do Pernas da Alegria e a gente quer continuar com eles. Então é só isso, assim, o sentido da minha vida ficou simplesmente maravilhoso depois que eu conheci essas pessoas. Paulo Apóstolo, na carta a Timóteo, escreveu: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Minha pergunta, no seu último e derradeiro suspiro, você vai ter a tranquilidade de repetir essas mesmas palavras? Gente, olha, eu sempre falo assim, né? A gente vai embora, né? Todo mundo vai embora, né? Eu não queria ir, né? Mas todo mundo vai. Sempre tive um pouco de dificuldade com morte, sabe? Sim. Com essa... Não é nem só pela palavra, assim, mas tudo que envolvia essa coisa de morte, eu sempre tive muita dificuldade de entender, de aceitar e de... Enfim, eu sou cristã, mas eu tinha essa dificuldade até hoje. Todos falam, vai morrer, Lilica. Nossa, eu fico apavorada. E eu sempre falo, a gente precisa ter um caixão, né, para Lilica, né? Isso vai ser... Isso vai acontecer, né? Existe isso, vai existir isso. Mas eu quero no
Lilica, você está indo embora agora. Fiz o que eu tinha que fazer, exatamente. Combati o bom combate. Não foi fácil, mas foi muito prazeroso. Que bonito isso, Né? Lilica, que bonito. Foi alegre, foi... Fácil não é, gente, não é. Vocês pensam o quê? Mas a gente, todo dia, termina o dia feliz. Porque pôde, talvez, ouvir alguém, ir atrás de alguma coisa para alguém. Enfim, mesmo dentro do nosso grupo, né, nós também nos seguramos, né? Lilica, e o que você aprendeu com os outros voluntários? Você deve ter visto a evolução de muita gente lá, né? Eu estou falando dos voluntários agora. Eu aprendi que a gente tem que ter persistência, paciência, e eu falo um caso até de uma delas, que é a Mônica. Eu sou completamente apaixonada pela Mônica. Acho que a Mônica, ela é uma das voluntárias que não desistiu. Ela já era minha seguidora, perseguidora. A Mônica era minha perseguidora muitos anos atrás, antes de Pernas da Alegria. E aí, quando eu pude trazer ela para perto, ela foi a primeira pessoa que eu chamei, né? E aí ela falou, que bom, eu nunca desisti de você, Lilica. E ela tá ali, firme. A Mônica é uma pessoa que não tem tempo para quase nada, trabalha numa grande empresa, né? CLT, entra de manhã, sai à tarde e tal. Mas não tem nada que você peça para ela que ela não dá um jeito. Então, assim, eu aprendi com essas pessoas que a gente não deve desistir e que a gente, mesmo com as dificuldades, a gente está ali para ajudar o outro, né? E são eles que me impulsionam. Sem eles, eu, de verdade, talvez não existisse mais. E que te ajudam, né, a realizar essa missão nobre, né? Sim, é o que eu estou te falando. Eles me impulsionam. Quando eu falo, ontem mesmo nós tivemos uma reunião e eu falei, eu estou muito cansada, né? A corrida, ela toma muito tempo da gente, né? Sim. Porque nós temos que, inclusive, ir atrás de patrocínio, parceiros, né? E a gente sabe que o resto da turma, por trabalhar nas empresas, não tem muito tempo. Então, Sim. acaba ficando um pouco comigo isso. Mas eu sei que eles me levantam. Vamos, Lilica, você dá conta. Então, assim, essas pessoas voluntárias, próximas da gente, fazem a diferença. Que lindo. Lilica, eu sempre peço para um convidado meu comentar uma frase de algum grande pensador que tenha uma relação muito íntima com o assunto que a gente traz aqui para refletir. E eu selecionei uma frase do Sêneca e eu quero muito que você reflita ela. Vou abrir aspas aqui para ele. Ele vai dizer o seguinte, abrindo aspas para o Sêneca. Longo é o caminho do ensino por meio de teorias. Breve e eficaz é o caminho por meio dos exemplos. Fecha aspas. Comente isso. É isso mesmo. As ações falam muito mais, né, do que a teoria, do que... É muito simples, né? Você, claro, você pode pegar um livro e... Eu posso escrever muita coisa, mas é diferente quando você faz, né? A ação realmente tem uma resposta muito mais rápida, né? Do que simplesmente você me ouvir aqui falando, que legal, Lilica, mas faça para você ver a diferença, né? Falar é fácil, assim, né? Existe uma fala que diz assim que a fala convence, mas o exemplo arrasta. É sobre isso que nós estamos falando? É sobre isso que nós estamos falando. A fala convence, mas o exemplo não tem igual. Isso é igual você educar uma criança, né? Ele vai pelo seu exemplo. Você pode falar 1000 vezes, mas ele vai pelo seu exemplo. Eu tenho certeza disso. Que lindo. Lilica, eu queria... Eu tenho uma frase também, eu vou falar a minha, tá, gente? Não é do filósofo, não é... Mas eu vou falar a minha. Pode falar. E você reflita nela. Sim. Não existem limites para nossos sonhos, basta acreditar. Boa. A gente acredita no nosso sonho, o Pernas da Alegria acredita muito nos sonhos de cada um, não só nosso, voluntário, mas de cada pessoa que é cadastrada com a gente acredita no sonho dele. E é por isso que a gente busca realizá-los. Lilica, eu quero muito te agradecer, querida, pela Eu que agradeço, presença Anderson. constante, pela partilha, pela amizade de anos. E quero aproveitar aqui a oportunidade e pedir para que você faça, então, as suas considerações finais e, mais uma vez, minha gratidão. Obrigado, viu? Eu estou encantada com essa entrevista, com você, que assim, eu sou, gente, perseguidora do Anderson há anos também, né? Eu sempre falo para ele, a gente acompanha, né, o trabalho e sabe o quanto é sério, né? E o quanto esse menino é culto.
A gente tem até vergonha de vir falar aqui, porque a gente é do circo, entendeu? Aí chega aqui, o Anderson, ele tem todas as cartas de Paulo, aí ele tem o Aristóteles, o Sócrates, não sei o quê, tudo na bagagem. Mas eu estou realmente muito feliz pelo convite. Muito obrigado. Em nome de todos do Pernas da Alegria, né? A gente está aqui para representar o grupo, então a gente agradece muito e esperamos que vocês que estejam assistindo acompanhem o nosso trabalho aí. Maravilha. Palhaça Lelica, minha amiga, muito agradecido mais uma vez pela Obrigada. presença. Obrigado, viu? Obrigada a vocês. Um beijo no nariz, seja feliz. Amém. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nessa semana falou sobre o projeto Pernas da Alegria. Quem esteve comigo aqui compartilhando e dividindo essas experiências, a Palhaça Lelica. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.